das três principais forças aí que a gente viu lá no começo que interferem na balística externa, a gente já falou sobre a gravidade e sobre a força de arrasto. Hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre o vento. O vento é uma grandeza que assim é bem fácil da gente observar ela, porém fazer a correção dela é um pouco mais complexo, porque varia muito de acordo com o projétil que você está utilizando, a velocidade que você está disparando, etc. Então, quais os métodos mais utilizados que a gente tem para se observar o vento e medir a quantidade a grandeza desse vento para a gente poder saber fazer a correção? Bom, basicamente a gente pode observar o que está ao redor, então sejam árvores, seja algum papel, alguma coisa maleável ali que esteja se movendo, um capim, alguma coisa. A gente consegue observar isso, o vento através disso aí. Existem também umas bandeiras próprias para prática de tiro. Em competições de bench rest são muito utilizados. Eu vou ver se eu deixo uma foto aí para vocês verem. Muita gente coloca também fitas, amarra uma fitinha no cano da arma. Com isso consegue observar o vento. É muito utilizado isso aqui em field target, tá? É muito comum você ver uma fitinha vermelha, normalmente amarrada na ponta dos canos, que ajuda a indicar a direção do vento e a intensidade. Existe também aparelhos eletrônicos que a gente pode utilizar, que são os anemômetros, que são aparelhinhos que tem como se fosse uma hélicezinha, que quando o vento passa por ali, ela começa a girar e isso gera um impulso elétrico e o aparelhinho consegue medir a velocidade do vento. E tem também os chamados Kestrel, que é um aparelhinho importado, que ele já é praticamente uma calculadora balística dentro dele. Você só alimenta os dados e alguns dados ele capta automaticamente, altitude, temperatura, etc. E aí ele já te dá a correção necessária para o disparo, tá? E tem também um método muito utilizado pelos snipers, que é o efeito miragem. Que eu vou ver se eu deixo uma foto aí também do efeito que a miragem faz, que é aquele calorzinho que a gente vê quando olha para o chão subindo, aquela distorção que a gente vê, parece que o fundo está se mexendo, é chamado efeito miragem. Então a gente, através dessas ondas de calor que a gente observa saindo do chão, a gente consegue ter uma noção boa do vento. Então os snipers utilizam bastante isso aí para fazer essa medida em campo, né? Então se ela estiver praticamente reta, a gente sabe que o vento está em zero. Se ela estiver um pouco inclinada, a gente sabe que ele está entre 1,5 e 5 km por hora. Mais inclinada, a gente sabe que ele vai estar variando de 6,5 a 12 km por hora. E se ela estiver praticamente na horizontal, a gente sabe que está de 13 a 20 km por hora. Então com isso a gente consegue ter uma noção, mesmo sem a gente ter equipamento nenhum, da velocidade que está o vento lateral, certo? Uma coisa que é legal a gente falar também é a influência do vento de acordo com a distância. Vamos pegar esse exemplo aqui, que tem um atirador aqui e tem um alvo lá longe. Não é incomum de acontecer a grandes distâncias, quem atira com arma de fogo, essa distância aqui pode ser 1 km, 2 km, enfim. Não é muito incomum ter ventos variados. Então, até uma certa distância tem um vento para um lado e depois dessa distância tem um vento para o outro. E aí como é que a gente faz para saber essa correção? De novo, vai muito da experiência, mas é legal observar que quanto mais longe o vento está do atirador, mais ele vai influenciar. Por quê? Vamos supor que essa distância aqui seja igual a essa, certo? Então a distância total é 2x, aqui é x, aqui é x. Essa primeira parte do percurso tem um vento de 10 km
no sentido esquerda-direita, certo? Aqui o projétil está andando mais rápido, então ele vai percorrer essa distância x aqui mais rápido do que essa segunda parte da distância x aqui. Então, ele permanecendo mais tempo nessa segunda parte, o vento, mesmo tendo a mesma intensidade, só que o sentido contrário, vai influenciar mais ele. Então, no caso aqui, provavelmente esse disparo aqui vai pegar mais para esquerda, certo? Outra coisa também que é legal observar, vamos supor que você vai atirar num alvo, você ainda não fez nenhum disparo nele. Você sabe que a sua mira está zerada para essa distância aí. Se você mirar no centro, nas condições normais, o tiro vai lá. Você sabe disso. Aí você observa que tem aqui um vento, sei lá, de 5 km por hora. Você observou que tem um vento lá através das árvores, seja lá qualquer um dos métodos que você utilizou aqui, você viu que tem um vento lateral no sentido esquerda-direita de 5 km por hora. O que eu vou fazer já no primeiro disparo? Não vou mirar no meio. Eu não sei quanto que esse vento vai influenciar no meu tiro, mas eu sei que ele vai influenciar. Se eu mirar no meio, provavelmente ele vai pegar mais para cá. Então o que eu faço? No primeiro tiro eu já jogo para a esquerda, certo? A gente tem que sempre mirar a arma no sentido que está vindo o vento. Então se o vento está vindo da esquerda para a direita, a gente mira para a esquerda, certo? Então automaticamente eu vou mirar aqui. Se o vento parou tal, bem na hora. Vou pegar aqui. Tá dentro da onde eu quero acertar no meu alvo. Então beleza. Não, o vento tá vindo um pouquinho mais para cá. Ok, pegou no alvo. Não, o vento tá puxando muito. Eu mirei aqui, ainda assim pegou para cá. Tudo bem. Você vai ver quanto que pegou para lá, joga para cá e dispara novamente. Só que você já dá o primeiro tiro consciente. Você já dá o primeiro tiro não mirando no meio. Porque se eu mirar no meio e o vento jogar para cá, eu só tenho esse espacinho aqui para acertar o alvo. Se eu já jogar direto para cá, para compensar o vento, eu já tenho todo esse espaço. Entendeu? Então, assim, existem alguns métodos. As calculadoras balísticas, elas conseguem dar um valor aproximado da compensação em cliques, ou em centímetros, ou em 1000 dots, ou em moas, da compensação do vento, mas eu já adianto que é muita experiência, certo? Não tem como fugir muito disso. Tem algumas fórmulas aí que são utilizadas, tem umas fórmulas que os snipers utilizam e tal, mas assim, são todas soluções muito pontuais para determinado calibre, determinado peso de munição, etc, etc. Então, o que vale mais é o treino mesmo, você fazer o caderninho lá de correções. E tem muita gente que também fala, putz, está ventando muito, vou esperar passar. É a sua chance de aprender a lidar com o vento quando está ventando. Então mete a cara mesmo, faz os disparos, estuda o comportamento do seu projétil, né, da sua arma com determinado vento, que só assim a gente consegue aprender, certo? Beleza, galera? Era isso. Espero ter ajudado aí. Se inscrevam no canal, deixa o like e um abraço.